Boa tarde a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite aqui do Brasil 247 e parabenizar também a todos que antecederam aqui a minha fala, até porque eu estou aqui hoje muito bem impressionado com tudo que eu ouvi. De fato, foram aulas, ensinamento, essa troca de informações, ela é muito valiosa. Ela é valiosa em todos os aspectos. Eu, enquanto advogado, mas participante de um núcleo de pesquisas, que é o NUPEC, eu falo assim, o petróleo, né, o Brasil, primeiro Brasil. O Brasil, a gente até brinca, nós brasileiros somos muito espirituosos, a gente fala assim, se Deus falasse o Deus é brasileiro, de fato é. Deus agraciou o nosso país como um celeiro, mas um celeiro muito vasto, muito rico, de todas as commodities. E soube distribuir isso muito bem no nosso país, um país de largueza continental. Nós vamos ter riquezas espalhadas do sul ao norte, do leste ao oeste, todo ele muito bem estabelecido. E o Constituinte, em 88, de novo, foi muito também sortudo e feliz ao criar ali a matriz legal que gera a possibilidade das compensações financeiras por essa riqueza que é, sim, do povo brasileiro, que foi pensada muito bem lá em 1940 com a campanha do Petróleo é Nosso, de fato é um insumo valiosíssimo para o planeta, que o Brasil, mais uma vez, punjantemente representa muito bem o nosso país na matriz energética global. Nós somos importantes para o mundo, mas não é só no petróleo. Somos importantes no minério, somos importantes nos grãos, somos importantes na matriz energética limpa. Somos um dos maiores produtores do combustível fóssil, mas também somos os mais largos produtores de energia renovável. Assim, olha que interessante. E somos aqui também um país jovem, digamos assim, né? Olhar pela nossa descoberta, e somos pioneiros também nessas implantações das novas políticas. E eu acho que essa discussão hoje aqui promovida pelo 247, pelo governo do Amapá, por todos os outros participantes, o IBP, pela iniciativa da indústria, todos, sem exceção, o legislativo representado aqui pelo senador, pelos deputados que falaram, por todos mesmo. Assim, eu falo assim, é muito valioso, é muito grande o secretário Cássio aqui representando o Rio, mas eu acho que também vai passar muito, Paulo, uma coisa que você falou aqui que é interessante, é a gente, que é um efeito econômico também valiosíssimo, é a não demonização dessa riqueza. É a gente não criar essas barreiras psicológicas que são colocadas para todos, Leonardo e Ricardo, com relação assim, há uma riqueza concentrada no Rio, isso é errado. Não. A riqueza é de todos, é levada a todas. Tipo, todos os produtos e subprodutos que chegam ao país inteiro e ao mundo saem dessa produção do Rio de Janeiro, como o minério de ferro para Minas Gerais, Pará, Mato Grosso, como os grãos que alimentam o planeta, e assim segue, como Itaipu, como Belo Monte, como Jirau, Santo Antônio, são fundamentais para a estabilidade elétrica e do desenvolvimento brasileiro. Assim, então, a gente tem que pensar isso sim, assim, usar esse recurso muito bem usado. Olha aqui, de novo, o Amapá, os dados aqui, que eu não tinha eles aqui à mente, os 93% do estado mais preservado, mais resguardado. A biodiversidade da Amazônia é uma riqueza inesgotável. De novo, quem deu? A natureza. E essa riqueza, de novo, do petróleo, será ela também um motor de aceleração a esse investimento vocacionado, que muito bem utilizado na indústria do petróleo, que é a questão do conteúdo local. Tipo assim, tem que se usar os recursos advindos, sejam eles royalty, sejam eles ICMS, IPI da indústria, o ISS do serviço, toda a cadeia geracional no entorno dessa indústria, para gerar os desenvolvimentos locais, mas com as vocações de cada região, elas são distintas por natureza. Então, acho que a gente não pode gerar conflitos. E eu, enquanto advogado, eu participo há quase 25 anos de discussões relacionadas
aos royalties de petróleo. E vejo muito equívoco se formando justamente em gerar disputas por royalties, ao invés de gerar união pela força que eles trazem. Essa, sim, tem que ser a tônica. Eu não vejo ninguém falar assim, olha, gente, nós temos 19 estados produtores no Brasil, dos 5.400 municípios, 1.180 são municípios beneficiários. Ainda teremos agora mais 3 estados produtores, vamos ter 22. Nenhuma outra fonte de riqueza é tão ampla, tão pulverizada quanto o petróleo, e atinge todo o país e atinge todo o planeta. O desenvolvimento tecnológico vai existir sem energia? Energia existe sem petróleo? É a mesma coisa que falar que a Revolução Industrial, iniciada em 1760, existiria sem o carvão mineral, que até hoje representa 15% da matriz energética do planeta. Para nós não representa 1%, para o Brasil, mas para o mundo ainda representa. Então é isso que eu falo assim, a transição energética passa pela boa utilização, por programar esse recurso que é tão valioso, tão nobre. Não vamos demonizar, vamos dar o valor, glorificar na realidade esse recurso. E que nós temos, e voltar aqui à fala do palestrante que me antecedeu, que é assim, vamos transformar isso aqui, nós temos capacidade para tal, o que mais somos, o que nos traz a nossa multietnia, né? Fala assim, a nossa criatividade, a capacidade intelectual nossa é vastíssima, não vamos deixar a fuga de cérebros. Então, os investimentos que eu tanto vi aqui, o reitor da UFRJ, eu estou na indústria do petróleo como advogado, mas eu vim de uma universidade federal, de um movimento estudantil que me levou para a multidisciplinariedade, que me interessou justamente por conta da questão ambiental. Eu estudava naquele momento na academia a questão tributária por impacto ambiental. E o NUPETRO, ligado à geologia, me levou para a COP, no Rio de Janeiro. Eu sou de Minas Gerais. Naturalmente, eu iria para uma área de Minas, de mineração. Mas é tão interessante, a cadeia produtiva, ela é tão dinâmica, ela é tão valorosa, que a vida me possibilitou também ver exemplos no país inteiro, indo ao ponto que o Ricardo me colocou. Eu pude participar de diversas discussões dos menores, que eu acho que são importantíssimos, a gente olhar aquele pequeno recebedor, o cara que está na ponta final dessa distribuição, o quanto aquilo impacta verdadeiramente para aquela cidade. E muitas das vezes, da mesma forma que está acontecendo do IBAMA, me desculpa, a expressão pode não ser a mais adequada, mas a letargia e a incongruência administrativa do IBAMA em não liberar a sondagem, ela vai de contrassenso com os próprios órgãos de regulação, vai em contrassenso com a maior empresa de geologia sísmica do planeta, que é a Petrobras, que teve lá, o prospecto foi avaliado pelo IBAMA lá atrás, aí não deixa sondar. Assim, isso é um absurdo. E absurdo igual a gente não olhar para esse recurso que é da União, dos estados, dos municípios produtores. Assim, gente, é de todos sim. Sim. Parece, nesse momento, que o IBAMA não quer exatamente que impeça a produção. Está tentando impedir que o Brasil conheça o potencial de petróleo que existe no subsolo. É uma simples sondagem. A objeção, nessa altura, é uma objeção a que se saiba quanto de petróleo existe, porque não se fala em exploração ainda. Quer dizer, ou seja, está se impedindo que o país conheça o seu potencial de petróleo. Ricardo, e uma outra coisa importante que todos nós ouvimos falar a vida toda, falei assim, é o quê? A insegurança jurídica do nosso país. O que isso retrata? A nossa própria empresa, a quinta maior petroleira do planeta, temos essa relevância toda nas commodities do mundo, participou do prospecto, da vinculação, da possibilidade. O próprio IBAMA participou lá atrás, a ANP, que é o órgão de regulação. Assim, aí demorar 13 anos para falar que pode sondar, não deveria ter deixado nem investir. Devolver o bônus de assinatura, igual já foi colocado aqui, isso é uma regra. Assim, isso gera o quê? Só insegurança.
Qual o motivo? É isso. E tem um outro detalhe que foi muito bem colocado pelo senador Randolph, quando ele falou assim, olha, quando da campanha do Petróleo é Nosso, as grandes produções começaram pelo Amazonas, né, por Urucum, depois pelo Recôncavo Baiano, e vai subindo a produção pelo Nordeste para, na década de 70, chegar no Sudeste mesmo a produção. A gente tem também que olhar o tempo da indústria. O que hoje pode ser uma mega evidência para uma região, amanhã será de outro. Então, não vamos também canibalizar essa disputa, que aí isso é muito importante para o royalty, porque a gente vê algumas discussões dos entes governamentais, até pelo fato do não conhecimento. Olha o Rio de Janeiro, o maior produtor brasileiro. Não fosse a iniciativa do Dr. Cássio aqui, em provocar a criação da Secretaria da Economia e de Assuntos do Mar, que tinha até outro dia 7 profissionais para cuidar dos interesses do maior estado produtor. Falei assim, gente, tem que antecipar, tem que fazer isso antes. É uma indústria dinâmica, é uma indústria de alta tecnicidade, vamos investir antes. Não vamos conflitar os interesses econômicos antes da realidade industrial ocorrer. E cada um com a sua capacidade, com a sua vocação. Se eu pudesse deixar um recado a todos, é que seja provocada mais discussões como essa e que integre judiciário, legislativo, executivo, setor privado, setor econômico, serviço, sociedade civil organizada. Todos têm que estar participando efetivamente disso e tem que levar discussões a isso. Agora, voltando, só porque eu sou entusiasta do tema, se deixar eu vou ficar aqui mais de hora. Mas eu vou falar assim, do passado, meus 20 e poucos anos, eu já vi alguns exemplos muito legais de boas utilizações. Eu vou dar 2 exemplos aqui do Rio de Janeiro para servir de exemplos âncoras, tá? Para os demais estados, que também não só para o Amapá. Quando a gente fala de margem equatorial, nós estamos falando, vamos pegar da bacia Potiguar e levar até o Amapá. Nós temos 2 grandes pilares na margem equatorial. Temos o estado do Maranhão, com uma vocação tremenda e importantíssima para a indústria do petróleo. Nós temos a Jaqueta do Parnaíba, com um projeto de super sucesso em geração térmica a gás, pela Eneva, que também faz no Amazonas. Você tem o Porto do Itaqui, com a vocação logística de um hub absurdo para a indústria do mundo e do nosso país. Igualmente, você tem no Macapá, que é uma entrada natural para todos os insumos de geração de energia limpa. Ninguém fala no resto do Brasil que o Amapá é o principal responsável pela importação de todos os painéis fotovoltaicos do Brasil, para a geração solar, que é tão importante. E foi dado o elemento aqui pelo governador hoje, da capacidade de geração solarimétrica do Macapá. Olha para você ver, que interessante, né? Olha a riqueza gerada. E o quanto que se gera de economia nisso, de capacidade e complexidade. Então, tudo isso, falei assim, o Rio de Janeiro, um menor recebedor, que foi incluído nos últimos tempos, que o Rio de Janeiro também sofreu durante muito tempo por erros, tá, nos enquadramentos dos royalties de petróleo. O município de Areal, uma cidade de pouco mais de 15 mil habitantes, é o menor recebedor do Estado. Recebe royalties há 5 anos. Quem é do Rio de Janeiro sabe da gestão do prefeito, chamam de Gutinho Bernardes, é o nome político dele até mesmo. Revolucionou a cidade. Hoje é a capital da uva, se tornou a pequena Gramado brasileira, com hotelaria, empreendimentos imobiliários e tal, e é uma cidade que está ligada à zona limítrofe, é uma dada área de produção principal, sofre impacto só pela cadeia logística de dutos. E falei assim, e olha que isso é importante. Aí, se você for pegar o contraponto disso, o quanto Maricá, que é o município maior produtor brasileiro da atualidade, seja no modelo de concessão, de partilha, no cessão onerosa, fala assim, a utilização da fonte para desenvolvimento. É educação, saúde, sim, mas o desenvolvimento para transformação perene, a substituição da matriz econômica,
tipo atração de novos negócios, atração do qual que é a tônica, o tônus do mundo econômico? Tecnologia, não é? O que qualquer segmento hoje precisa? Eles estão buscando isso intensamente. Feito Dubai fez a busca pelo turismo, a busca pelo serviço econômico, pelo serviço hoteleiro, gastronômico, pelo hub logístico de uma região. Assim, então, o nosso país pode pensar isso de diversas formas. E, de novo, sem conflitos. Tem que ser um diálogo mediador, de união de forças, porque esses antagonismos não estão levando o país nosso a um rumo interessante do desenvolvimento. A gente tem que saber separar isso. Então, eu só queria pedir desculpas até pelo excesso da fala, mas agradecer a todos também aqui presentes e pelo grande esclarecimento que eu tive, pelas informações que me foram aqui hoje passadas. Muito, muito obrigado.